Graças a Deus que tinha o Tonico que acompanhava e sabia, porque eu sei que você é uma pessoa honesta e acompanha e falava a verdade lá dentro, Tonico. E num eventual governo seu, essa postura de cargos, né, pessoas que indicam cargos, como é que vai ser? Veja bem, quando um prefeito ganha, ele não vai convidar a oposição para administrar. Você precisa de um grupo. Eu tenho as pessoas certas, eu sei quem eu vou colocar e os cargos que eu vou colocar para ajudar a administrar Guarapuava vai ser como os outros, a limpo, entendeu? Eu vou mostrar para a população, sou eu que estou indicando. Isso é o procedimento correto, entendeu? Não você fazer barganha. Ou você me apoia e eu te dou tantos cargos. Isso tem que acabar em Guarapuava. Jabor do Motocross. Em 2008, o senhor foi candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Fui candidato pelo PT. Quando o partido, naquele momento, estava em alta. Já em 2012, se aliou ao Grupo Silvestre e naquele momento estava também alto o Grupo Silvestre. Depois rompeu e agora o senhor tenta, digamos assim, surfar aí na onda do Bolsonaro. Isso não demonstra oportunismo ao invés de um candidato que tem um projeto para a cidade? Não, você tem que compreender o seguinte. Eu me filiei ao PT, eu fiquei bem pouco tempo filiado ao PT. E não me elegi. Eu notei que o povo guarapuavano não gosta do 13, não gosta do PT, certo? O PT de Guarapuava fala uma coisa e faz outra. Fui eu que reuni parte do PT e falei, pessoal, esse partido não é o que o povo quer. Vamos sair e vamos para outro lado. E eu tinha um acordo na época com o Celso Góes. De que nós iríamos entrar no seio dessas famílias de coronéis, dominar e ganhar a política e defender o povo. Eu fiquei com o povo. O Celso Góes se apaixonou pelo prefeito. Essa é a verdade. Eu falei para ele, o Celso Góes é meu amigo, meu irmão, eu nunca vou falar mal dele. Mas essa é a verdade. Eu falei para ele que isso eu iria falar na primeira entrevista que eu tivesse oportunidade. O Jabur ficou com o povo. O Góes ficou apaixonado pelo prefeito. Mas naquele momento vocês dois estavam juntos no PT. Ele era o candidato do PT e eu era candidato a vereador, só que eu trabalhava que nem cavalo pedindo voto. A turma do PT, a turma do IEE levantava 11 horas. Falei, viu, se não fazem nem a própria campanha, como que vão fazer pelo povo? E nós saímos. Aí o Jabur vem para o partido 10. Para o PRB. Hoje é Republicanos. Né? Eu ajudei a organizar. Quem filiou o Luiz Jurássico fui eu. Quem filiou o Pedro Moraes, vereador, fui eu. Eu filiei 40%. De um dia para o outro, aparece uma mulher que eu não conhecia, que nem de Guarapuava era, como candidata a prefeito no partido que eu ajudei. Eu vou ficar num partido? Um partido que tem dono, que veio a ordem lá de Curitiba, de Brasília. Entendeu? Esse partido tem dono. E todo mundo sabe que a candidata desse partido tem um vínculo com César. Eu fui às pressas, procurei o 38, o time do Bolsonaro, eles disseram, Jabur, nós vamos autorizar, você pode pegar o PMN. O PMN hoje está com a direita. Nós vamos te ajudar. E todo mundo sabe que eu vesti a camisa do Bolsonaro, por quê? Porque na época o remédio era amargo, mas era o único remédio que nós tínhamos para conter a corrupção no Brasil. O sistema eleitoral no Brasil é muito ruim, entendeu? Partidos tinham que acabar, ou ter só 2 partidos, entendeu? Eu acho que cada candidato ele tem que ter a sua linha de pensamento, não o que o partido pensa. Você andar com regras ali, isso tem que acabar, entendeu? E essa é a verdade. Você sabe disso, Tonico. Bom, falando ainda da sua trajetória, um pouco da sua postura, Jabor, o senhor tem o público conhece isso, né? Quem acompanha como vereador, é bastante incisivo, agressivo em alguns momentos, tem um discurso assim mais forte. O senhor considera essa postura assim adequada para um prefeito de uma cidade tão grande? A gente é a 9ª população do estado do Paraná, tá mais ou menos nessa faixa na economia também, uma cidade relevante no estado e diria também no Brasil. O senhor não acha arriscado uma postura dessa maneira? Não poderia, por exemplo, diminuir a atração pela cidade de algum investidor, de alguém que tem interesse aqui na cidade, quando essa é a postura do gestor? Claro que não.
Você pergunta para aquele pai, para aquela mãe que está morando em cima de um banhado, num barraco, sem energia, sem água, sem luz, qual que ele prefere? O Jabur que levanta a voz contra os coronéis ou uma postura de quem dá cobertura para tudo que os coronéis de Guarapuava fazem? Uma empresa tenta se instalar aqui, no outro dia o prefeito quer ser sócio. Por que que todas as indústrias que tentaram se instalar em Guarapuava passaram direto para Cascavel, para Ponta Grossa, para Toledo, para Curitiba e não ficaram em Guarapuava? Porque a política de Guarapuava, ou eles querem ser sócio, ou eles querem ter algum tipo de participação. Candidato, desculpa interrompê-lo, mas já interromperam, está numa linha de raciocínio aí. O senhor afirma que toda empresa que quer se instalar em Guarapuava, o político que está com o mandato quer ser sócio. Inclusive, vocês já falaram isso na rádio, eu já ouvi esses comentários aqui. O senhor tem provas disso, do que o senhor está falando? Viu? Esse é o comentário que se diz dentro da Câmara e eu já vi vocês falando sobre isso. Aqui dentro, você lembra daquela indústria, daquela entrevista, bem lá atrás, falando sobre esse tema, entendeu? É só analisar os ex-prefeitos que são sócios de algumas empresas. É só analisar. Veja, não, a gente aqui na Rádio Cultura trabalha com cobertura de fatos pontuais e fatos são fatos, né? Acho que não dá para... Mas assim, essa relação empresarial de políticos é legítima em alguns momentos. O que o senhor está dizendo é que o poder público aqui está, digamos, a serviço desses políticos empresários. Aí precisaria apontar um caso específico, uma prova. Eu acho que é um pouco... pode parecer uma ilação ainda do senhor esse tipo de fala. Mas a pergunta que eu lhe faço é sobre a postura. Veja, como chefe do Executivo Municipal, o senhor tem que ter um diálogo, um trânsito com outros grupos que pensam diferente com o senhor. Enfim, tem aí um aspecto diplomático do cargo. É nesse sentido que eu lhe pergunto. Você analisa a minha participação na Câmara. Todos os vereadores de Guarapuava gravaram comigo dizendo que o Jabur foi o melhor primeiro secretário da história da Câmara. Inclusive, até o doutor Elcio, o Márcio Carneiro, que são da base do prefeito, gravaram comigo. Entendeu? Eu não tenho diálogo? Eu tenho diálogo. A diferença é que eu não fico apático, eu não fico calado quando eu vejo corrupção, famílias de poderosos se aproveitando da coisa pública, enquanto o povo de Guarapuava vive sofrendo pelos fundos de vila, vendo empresários sendo extorquidos com altas taxas, vendo industriais sendo extorquidos com taxa de verificação de funcionamento. Eu vou te dar um exemplo. O cidadão tinha duas serrarias lá. Chegou o funcionário da prefeitura, ficou ali 20 minutos medindo os barracão para ver o tamanho. Numa serraria, 2.950, taxa de verificação de funcionamento. Na outra, 2.750. Ele falou, o Jabur era o dinheiro que eu tinha para pagar os funcionários. Hoje, essa serraria fechou. Então, esse é o tipo de governo. É o tipo de governo e a administração do César Filho que acaba com o empresário, acaba com o gerador de emprego. E o Jabur, como prefeito, eu quero estar ao lado desse gerador de emprego. Eu quero fazer com que essas empresas que fecharam consigam reabrir. Eu quero cortar taxa. Eu quero alavancar novamente a geração de emprego de Guarapuava. Eles não sabem como fazer. Eu sei. Eu vou cuidar cada centavo do município. Eu vou honrar o povo de Guarapuava. Mas, candidato, uma administração municipal, para poder sobreviver e honrar seus compromissos, precisa de receita. O senhor está afirmando aqui que vai cortar taxas. São taxas que entram para o cofre para manter toda a estrutura da máquina administrativa. Sim. E como o senhor pretende compensar o corte dessas taxas? Não precisa nem você terminar a pergunta, já te dou a resposta. A Secretaria de Esporte era tocada com 850 mil reais por mês, subiu para 1 milhão, certo? Aí entrou um secretário, gente boa, bonitinho e tal lá, aumentou para 4 milhões e meio e acabou o esporte. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o repasse para algumas secretarias, economizando, para que nós possamos investir em habitação, geração de emprego, melhorar a educação. Eu sei como fazer, eles não sabem, porque a ambição desses políticos de Guarapuava é comprar fazenda, andar de caminhonete nova
e esqueceram do povo. Essa é a pura verdade. Você sabe, Tonico de Oliveira, porque você anda pelo corredor da Câmara, você sabe que no passado os caboclos andavam com fardo de dinheiro ali, é o comentário que se diz dentro da Câmara. E nós precisamos mudar isso. O Jabur do motocross vai mudar isso, porque eu não tenho medo desses coronéis de Guarapuava. Mas, candidato, o senhor dá a impressão aí que todos os vereadores são corruptos? Fardo de dinheiro nos corredores da Câmara? Não. Hoje isso já não acontece mais, eu estou dizendo do passado. Nós temos muitos bons vereadores. Eu sempre falei isso. Inclusive, muitas denúncias que eu fiz, era vereador da base do prefeito, ele chegou, ó, Jabur, eu não posso fazer essa denúncia porque eu sou da base. E ele falava para mim e eu fazia a denúncia, certo? Nós temos bons vereadores em Guarapuava. Se você me perguntar, falo de nome, quem eu admiro ali dentro. Não há necessidade. Não há necessidade, isso aí. Mas essa é a realidade. E tudo isso que eu falo aqui são os mesmos comentários que se diz nos corredores da Câmara, nos corredores da Prefeitura Municipal. Muitos funcionários da Prefeitura de Guarapuava vieram até mim para falar as mesmas coisas que eu estou falando hoje. Candidato, eu quero voltar ao tema que o senhor falava anteriormente de finanças. A população gosta de ouvir, todo mundo gosta de ouvir quando um candidato diz vamos cortar despesas. Isso realmente é muito bom, né? Acho que ninguém seria contra isso. No entanto, a gente tem que entender onde e como, porque veja, vamos arredondar o orçamento de Guarapuava em 400, 450 milhões por ano. O senhor é vereador, acompanha. Talvez para a população não esteja muito claro, mas esse é o volume de dinheiro arrecadado. Se a gente for olhar, metade disso é folha de pagamento. Um outro bom tanto está comprometido direto com saúde, com educação, sobra muito pouco para outras atividades, ou seja, é um orçamento extremamente engessado. Você percebe que ele já é muito pela Constituição, já tem a destinação ali fixa, mas a impressão que dá é que pela arrecadação e pela demanda de serviços, a margem é pequena. O que eu te pergunto? Quanto desses 450 milhões de orçamento municipal o senhor acha que é possível economizar e exatamente onde? Quanto e onde? Viu? Aonde que vocês não entenderam quando eu falei? Eu citei um exemplo. A Secretaria de Esportes era tocada com 1 milhão e tinha esporte em tudo que é lugar. De um dia para o outro eles levantaram esse orçamento para 4 milhões e meio e morreu o esporte. É o mau uso, o mau gasto. Vocês analisaram as diárias dos secretários de Guarapuava? Então, o senhor está falando, o esporte é uma área que o senhor vai diminuir despesa, diárias é outra. Quais você outras? Já olhou quanto gasta em diárias dos secretários de Guarapuava? Teve uma ex-secretária de saúde de Guarapuava, que no período que ela foi secretária, ela pegou R$500 mil. O secretário de esporte, R$72 mil. O assessor dele que joga ping-pong, R$56 mil de diárias. Aí quando eles falam da diária dos vereadores, é para chamar atenção para aquilo, para que ninguém veja os altos gastos dos secretários do prefeito. É isso que eu estou falando, tem dinheiro. Guarapuava é muito rica. Quando eles falam, Guarapuava é pobre, é mentira. Guarapuava é muito rica. Guarapuava tem dinheiro sim para executar todas as obras. O que eu falei? O pessoal me perguntou sobre creche. Falei, pessoal, o número de creches que nós temos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar as creches que nós já temos, construir mais salas e acrescentar novos professores. Depois disso, que nós aumentarmos os números de vagas, aí que nós vamos construir novas creches. Então você tem que ter uma noção em tudo, o pouco de dinheiro que você tenha para investir, como investir e ampliar o que você tem. Esse louco desse prefeito começou a construir, não tem gente para cuidar. Um exemplo é lá no Jordão, do lado da pista de motocross, que ele fez o centro de convivência, está lá juntando barata, tudo quebrado, invadido, não sabe o que faz. Bom, aliás, a gente pode voltar até falando desse tema das vagas no CEMEI, mas temos que fazer um intervalo, né, Tonico? Exatamente. Nós estamos conversando aqui ao vivo com o candidato Jabor do motocross, o primeiro entrevistado nessa série de entrevistas, e começamos hoje. São 8h20, voltaremos em instantes. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. E atenção para esta novidade em Guarapuava. O jeito de pensar do seu filho é diferente. E o jeito de aprender também.
O Colégio Alfa está dando mais um passo em Guarapuava e região. É a continuidade de um projeto de excelência com o lançamento das novas turmas do ensino fundamental 1 e 2. Aulas de laboratório, inteligência de vida, tecnologia e experiências criativas. Matrículas abertas. E para mais informações, ligue 30 35 30 10. O Alfa Guarapuava fica na Rua Doutor Laranjeiras 564. Venha conhecer o nosso projeto de ensino. Alfa, o ensino da próxima geração. E atenção, vamos falar do revolucionário Amargolina. Você não pode comer nada que tudo te faz mal? Tem digestão demorada, boca amarga e gordura no fígado? Amargolina é a solução. Eficaz contra a prisão de ventre, enxaqueca, amarelão, diabetes, bilis preguiçosa, colesterol ruim, queimação e auxilia no bom funcionamento dos rins. Não deixe faltar em sua casa e não aceite imitação. Amargolina é a solução. Disponível nas farmácias 3000, Farmanossa, Batel e Celeiro Nacional de Guarapuava e Pinhal. Focus Clínica Oftalmológica. Os doutores Túlio e Janaína Paiato estão atendendo normalmente e com a clínica preparada para te atender, cumprindo sempre com todas as normas e exigências da saúde. Então, ligue agora mesmo no 3627-1098 e agende a sua consulta. Oftalmologia geral, cirurgia de catarata, doenças da retina e lentes de contato, além de uma moderna estrutura e atendimento exclusivo, visando a sua satisfação. Focus Clínica Oftalmológica, na Brigadeiro Rocha, 1253, aqui no centro. O telefone é o 3627-1098. Doutores Túlio e Janaína Paiato. A saúde de seus olhos em primeiro lugar. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade. Cultura FM 94,3. Classe especial. Guarapuava, Paraná. Coligação Guarapuava cada vez melhor. Cidadania, PSDB, PLP, Podemos, PRD e PROS. Bernardo, com seu jeito especial, ele conseguiu fazer com que todas essas forças se unissem para o desenvolvimento e para o bem de Guarapuava. E nós temos que dar sequência a esse trabalho. Ele foi muito produtivo, porque com essa união nós vamos conseguir mais e mais melhorias, mais progresso para a nossa cidade. Guarapuava atravessa uma fase muito boa de desenvolvimento e nós não podemos deixar que isso pare. Isso tem que avançar ainda mais. 23. Cansaço nos olhos. A causa pode ser a luz azul-violeta da tela do seu computador, celular, lâmpada de LED. Nas Óticas Precisão, lentes com filtro azul de R$ 249 por apenas R$ 199 em 10 vezes de R$ 19,90. Óticas Precisão, o símbolo da boa visão. Quem tem cultura, tem tudo. A correria do dia a dia pode causar doenças desagradáveis, estresse, depressão, cansaço físico. Então, tome Vitamel, a vitamina do amor, poderoso polivitamínico que revigora o organismo, combatendo os sintomas que impedem o bem-estar físico e mental. Vitamel, a vitamina do amor. Sinta o doce sabor da vida, com vitalidade. Em Guarapuava, com exclusividade nas farmácias Farmanossa e Batel. Adquira sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. Atenção você que procura a sala comercial na cidade de Guarapuava. Nós temos uma excelente dica. No calçadão da 15 de novembro, centro comercial e financeiro da cidade, em frente à Praça da Catedral, tem o edifício Nossa Senhora de Belém. Nele estão disponíveis para locação salas de diversos tamanhos, com ou sem banheiro, com aluguel mensal a partir de R$600. Há também auditórios para locação. Mais informações pelos telefones 42 30 35 7200 e celular WhatsApp 99967 7204. Alô, povo do meu Brasil! Vem aí informações da Oral Sim, a
Clínica do Sorriso, que eu, Leonardo, confio e indico. Olá, queridos amigos, aqui quem fala é o Dr. Vitor, diretor nacional da Oral Sim Implantes, e hoje eu estou aqui para parabenizar centenas, milhares de pessoas que estiveram conosco nesta grande campanha de prevenção ao câncer de boca. Uma alegria muito grande perceber que as pessoas estão mais conscientes a respeito da importância da sua saúde bucal, que saúde começa pela boca, que é muito diferente de estar apenas ciente. Ciente é ter o conhecimento, consciente é, além de ter o conhecimento, tomar a atitude certa. Então, parabéns a você, parabéns a milhares de brasileiros que estiveram conosco. Viu só como a Oral Sim pensa na gente? É, menino, por isso que a Oral Sim é referência em todo o Brasil. Eu confio e você também pode confiar. Oral Sim, 3141-5151 ou 99825-6051. Oral Sim, o sorriso do Brasil. Clínica Dentária Sorriso, Clínica Geral, Ortodontia, Endodontia, Prótese, responsável, Dr. Carlos Eduardo Graçano, CRO 25452, CLM 1241, atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18h30 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Clínica Sorriso, 15 de novembro, em frente à Praça da Catedral. Nossa igreja está em festa. 29 de outubro, quinta-feira, celebração jubilar. 25 anos de ordenação sacerdotal dos padres Amarildo Novakoski, José Rodrigues, Osmar Duarte, Paulo Souza, Sebastião Guina e Frei Osni Dombrowski. Será na Catedral Nossa Senhora de Belém, às 7 da noite. Estarão celebrando juntos o padre Valdeci da Arquidiocese de Cascavel e Dom Nélio, bispo da Diocese de Jataí, Goiás. Participe desse momento de ação de graças. Quinta-feira, 29 de outubro, 7 da noite, na Catedral Nossa Senhora de Belém. A Rádio Cultura é de Guarapuava, com muito orgulho. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. 8h27, voltamos com o Assunto Notícia, entrevistando hoje o candidato a prefeito Jabur do Motocross. Kleber. Bom, e nós só lembramos, né, o ouvinte, que todos os candidatos terão o mesmo tempo. Tem dois blocos comerciais nesse tempo de entrevista, mas eles são iguais, né? Então todos terão a mesma oportunidade de tempo. Candidato, queria voltar falando sobre educação. Atualmente, a estratégia da administração, César Silvestre, é tornar a educação infantil, as creches, os ICMEIs, meio período e, com isso, ampliar a oferta de vagas. O senhor concorda com essa estratégia? Concordo em partes não. Veja bem, o período integral é adequado para aquelas mães que trabalham, aquelas mães que precisam deixar os filhos no ICMEI, certo? Então, para isso, nós temos que ter uma equipe na Secretaria de Educação para apurar quem realmente precisa. Eu quero reunir os professores, porque o bom administrador é aquele que ouve, como você mesmo disse, que ouve as pessoas, certo? Como eu me propus a ter um secretariado mais técnico, eu vou naturalmente colocar um professor escolhido pelos professores, certo? Para que possa debater com a comunidade, conversar com os professores, conversar com os interessados e dar as respostas necessárias para esses casos. Eu vou fazer. Mas aí o senhor vai manter essa política a princípio, então não vai precisar construir creche, não está dentro do seu plano aumentar a oferta de vagas? Sim. Acabei de te falar antes disso que as creches que nós já temos, nós queremos construir mais salas. Primeiramente, quando você aumenta as creches, você construiu mais 2, 3, 4 salas, certo? Nesse primeiro momento, você vai apenas contratar educadores, mais professores, certo? A partir do momento que você constrói uma nova creche, você já precisa de professor, de zelador, de diretor, certo? Então, a princípio, nós queremos dobrar o número de vagas, ampliando as creches. E depois construir novas creches. O meu sonho é construir uma creche no Jordão. Nós precisamos de mais creches ali entre a Vila Bela e a Vila Planalto e demais bairros, certo? Nós vamos construir mais creches, sim, com certeza. Agora, eu não vou tomar nenhuma decisão
se vai ficar no período integral ou meio período, sem consultar os interessados, que é a população e os professores. Mas eu gostaria que fosse integral, entendeu? Que toda criança ficasse o maior tempo possível dentro da escola aprendendo. Eu quero modernizar essas creches e as escolas. Olha, candidato Jabor do Motocross. No bloco anterior, você citou que tem muito dinheiro, deu a entender, né, para o nosso ouvinte, que tem dinheiro sobrando na Secretaria de Esportes. Mas, no entanto, no plano de governo que o senhor registrou junto à Justiça Eleitoral, vocês indicam, né, que pretendem incentivar a prática esportiva em todos os âmbitos. Como é que você vai fazer isso, já que pretendem cortar o dinheiro da Secretaria? Melhorar a qualidade do esporte não é sair jogando dinheiro para secretário malandro, para assessor de secretário. É diminuir os recursos, mas fazer com que esse recurso chegue para o atleta do bicicross, para os lutadores, chegue para o atletismo, chegue para aquele atleta que está afiliado ali, que faz parte da secretaria, e incentivar as escolinhas. Não é sair jogando dinheiro para cima. Quanto foi gasto com tendas? Qualquer evento lá, 3 mil, 6 mil, 9 mil reais em aluguéis de tenda. E é verdade a população. Vocês sabem que o Jabur está falando, os outros sabem que é verdade, mas não tem coragem de falar, e eu estou falando a verdade. Nós vamos fazer uma devassa. Orem. Vocês que são adversários do Jabur, vocês orem, vocês rezam para o Jabur não ganhar. Porque se eu ganhar, o GAECO vai ficar dentro. Mas o senhor não era vereador? O senhor tá, mais uma vez, eu acho que o senhor está fazendo uma Antes ilação. de você fazer a pergunta, quando eu fiz as denúncias lá, que eu fiz várias na Câmara, você comentou, você fez alguma coisa, você pediu, eu fiz muitas denúncias ali dentro da Câmara de Vereadores e não vi vocês comentar aqui. Então, quando eu denunciei a ração superfaturada, que era vendida a R$ 94,00 na loja, e a mesma loja vendeu a 166, você comentou? E essa denúncia Não, eu pergunto prosperou? Se você comentou essa aqui. Denúncia você foi à comentou? Frente? Não, a Rádio Cultura, ela noticia fatos, né? Ela então, noticia fatos. Você está sendo incoerente. Para você fazer uma pergunta para mim, você tem que ter respaldo, porque você tinha aqui os microfones e eu fiz com provas lá. Mas essa denúncia foi adiante? Chegou a ser alguma conclusão? Porque se o senhor... foi comprovado com testemunha. O senhor tem a prerrogativa de falar o que quiser na Câmara. Nós provamos isso aí. Agora, aonde você vai tem um parente do prefeito. Se você chegar no IAP, tem um parente. Se você chegar... No Ministério Público tem parente do prefeito. A Justiça tem parente do prefeito. Não, o Ministério Público não. Mas o poder desses homens aqui de Guarapuava é muito grande. Vocês não se esqueçam que quem andava junto com Beto Richa, ex-governador de Guarapuava, era essas famílias. São muito poderosas. Veja, candidato, o senhor faz essas ilações, a gente precisa fazer esse contraponto, porque são acusações que são graves, né? E muitas vezes o senhor faz a denúncia e elas caem no vazio, como caíram no vazio. O senhor está dizendo que é porque existem forças, né, políticas, mas muitas vezes é porque as denúncias são vazias, né? Viu? Se você olhar em todas as secretarias de Estado, tem algum parente deles. Essas famílias, eles estão interligados entre si. Os coronéis, eles estão ligados entre si. Tem parente do César que trabalha com um deputado, tem parente dele na Rede Ferroviária Federal, tem tio dele no IAP. Ou eu tô mentindo? Todo mundo sabe, só que não tem coragem de falar, eu tô falando a verdade. Não, e também não que a gente precise dar uma resposta ao senhor, mas mais ao nosso ouvinte que sabe todos os fatos relevantes da cidade, a gente cobriu aqui na Rádio Cultura, né? Aliás, tem uma isenção, uma imparcialidade, então todos esses fatos que o senhor mencionou, a gente abordou quando eles se justificavam. Então, acho que é importante também o senhor levar isso em consideração. A rádio, a emissora jornalística aqui da cidade que tem a maior isenção e cobre todos os fatos somos nós, né? Então, o senhor também tem que cuidar ao fazer essa relação, até porque, veja bem, o papel da rádio é um, o papel do parlamentar é outro, né? Mas, seguindo aqui para outro tema, no plano de governo de vocês, vocês apontam uma solução ali para aquele espaço do Parque de Exposições Lacerda Werneck.
para o ouvinte entender o contexto, é um terreno do município que tem um contrato que no ano que vem ele será encerrado. Então, no final do ano que vem, aquele patrimônio reverte ao município. Hoje está sendo utilizado pela sociedade rural. Vocês propõem construir um outro espaço para a sociedade rural. O que eu te pergunto, você acha adequado o poder público gastar dinheiro, assumir uma responsabilidade com um ente que é privado, que é a sociedade rural? Veja bem, o terreno onde está o Parque Lacerda Werneck pertence ao município de Guarapuava e está avaliado em 50 milhões. O que é a minha ideia? Reunir juízes e promotores, vereadores, sociedade rural, vender por 50 milhões sem atravessador, sem ninguém ganhar, comprar 10 alqueires de terra na 277, construir, por que 10 alqueires? Grande, construir o novo parque de exposição lá na 277, aos fundos a pista de arrancadas, o espaço para som automotivo, a pista de laço coberta junto e o parque moderno. Os ônibus vão chegando com a população, uma área coberta, eles descem, entram nos túneis, já vão direto para os barracões de exposição. E ao redor desse novo parque, as indústrias. Para quê? Daqui 20 anos, daqui 40 anos, o pessoal está reclamando do barulho, do cheiro, entendeu? Então nós queremos colocar as indústrias ao redor, criar um projeto industrial com incentivos fiscais para que novas indústrias venham para Guarapuava. Como que nós vamos fazer isso? Ninguém vai se instalar em Guarapuava se não tiver incentivo fiscal. A indústria que se instalar em Guarapuava e gerar 200 empregos, ela vai ganhar o terreno, água e luz e isenção de ISS, Imposto sobre Serviço, por 5 anos. Ou seja, o município deixa de arrecadar por 5 anos, mas gerou 200 empregos, cada empresa. Não se faz sozinho. É um projeto de lei que deve partir do Executivo, aprovado no Legislativo, com aval do Judiciário. Certo? Foi assim que o norte do Paraná gerou emprego. Então, você vai colocar o parque de exposição, as indústrias ao redor e em frente ao parque de exposição, um espaço para as indústrias locais que queiram se expandir. São aquelas indústrias que vão gerar mais 20, mais 40, menos emprego e não vão ter todos esses benefícios, mas vai ter um espaço para montar, para ampliar a sua indústria em Guarapuava. Com esses 50 milhões, é possível fazer, desde que use o maquinário da prefeitura. Feito isso, aí os vereadores se reúnem e decidem se vai entregar para a sociedade rural. Porque daí você não gastou 1 centavo da prefeitura, entendeu? Você tem aqueles 50 milhões para investir. Você tem que saber como fazer para não sair distribuindo dinheiro. Fazer corretamente como deve ser. Muito bem. Você já praticamente respondeu quem gerenciaria, né? Isso aí. É a Câmara que vai decidir. A população, a audiência pública, né? Isso aí. Você sabe que nessa parte eu sou democrático, Oliveira. Tonico de Oliveira. Eu sou democrático e eu sou um homem que respeito a lei. Eu tenho medo de juiz, eu tenho medo de promotor. Porque a lei não se corrompe. Corrompe-se os homens. Mas a lei não, a justiça não. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito, Jabur do Motocross, pelo Aliança por Guarapuava. Candidato, é uma proposta que consta no plano de governo, que vocês registraram na Justiça Eleitoral, propõe asfalto mesmo, nas principais estradas rurais do município. É uma obra cara, muito cara, e não há margem para grandes investimentos, que é aquilo que nós já falamos agora há pouco, né? No orçamento para asfaltar estradas rurais. Quantos quilômetros você considera possível asfaltar em uma gestão e quais as estradas seriam priorizadas? A maior parte não seria asfalto, seria calçamento com pedras irregulares. Ou seja, essa estrada que liga ali o Jordão até Banhados, Barreiros, entendeu? A outra estrada que liga o Jordão até Entre Rios. É interesse nosso fazer ali asfalto, porque nós iríamos desafogar a PR que liga as colônias, entendeu? Porque teríamos daí a opção dos alemãos
os produtores vir por dentro ali. É um sonho deles. É a estrada velha aqui das colônias. Isso, é isso aí. Ali eu quero fazer a pavimentação asfáltica, certo? É aquela região das marrecas ali, nós queremos colocar ali tudo calçamento com pedra irregular, porque sai mais barato, você faz uma vez só, e daí você não precisa mais estar mandando patrola para fazer a manutenção. Essa estrada que sai aqui em frente ao Nó Capio e entra dentro ali, aquilo ali nós queremos tudo fazer com calçamento com pedra irregular. Guarapuava é uma cidade muito rica em pedras, nós temos pedras em abundância. Então, a partir do momento que nós colocarmos uma equipe do município preparando esse material, aí você só vai licitar a mão de obra. Mas então no plano de governo é asfalto, então não seria asfalto, é pedra irregular. Algumas localidades pedra irregular, asfalto nas localidades onde o trecho é mais perigoso, entendeu? E o senhor também falou de fato, né? O basalto aí é abundante aqui na região, mas aí teria que licenciar uma pedreira, é algo que não existe. Não, nós temos a pedreira do município. Guarapuava é muito rica em pedras. Tanto que eu falo sempre que nós queremos colocar um britador maior, certo? Aí, no caso, já para fazer pedra brita e pedrisco, que vai ser usado na confecção das novas calçadas. Eu quero colocar o passeio público dos bairros todos no mesmo padrão do centro, bem feito, certo? Eu até parabenizo a atual administração que acordou para a última hora e eles começaram a fazer. Era preciso fazer isso aí, certo? Então eu vou terminar de fazer o passeio público em todos os bairros. E vou colocar um britador que vai ficar 24 horas trabalhando. E o corte de pedra para fazer o calçamento com pedras irregulares no interior, eu vou colocar uma equipe permanente fazendo e daí licitar só a mão de obra nos trechos mais importantes. Nós temos 3.000 quilômetros praticamente de estradas rurais. Se nós conseguirmos fazer aí 500 quilômetros, já vai ser um milagre. Naquelas principais onde tem o escoamento de safra. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito, Jabor do Motocross, pelo Aliança por Guarapuava. Nós vamos a mais um intervalo, valorizar quem nos valoriza, que são os nossos patrocinadores, e na sequência voltaremos para dar sequência à entrevista. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. Cultura FM 94,3. Jornalismo com credibilidade. Cultura FM com você. Ouça agora os vereadores do PSL. Se você está cansado da velha política e quer votar em um candidato que atua com decência, transparência e ética, vote 17.000. Evandro Filho, 17000. PSL. Olá, sou Alex Ferreira. Se você sente em seu coração que a mudança é urgente, estou à disposição. No dia 15 de novembro, para vereador, vote Alex Ferreira, 17020. PSL. Música você encontra em muitos lugares, até no rádio. Agora, prestação de serviços, utilidade pública e compromisso com a nossa gente, o lugar é aqui. Cultura FM, cada vez mais junto de você. Cultura FM. Cultura FM. Fique ligado com a gente. No rádio, na internet ou no celular. Porque quem tem cultura, tem tudo. Cuidar e proteger. Segurança, engenharia e medicina do trabalho. Mantenha sua empresa em dia com as exigências do Ministério do Trabalho e Previdência. Programas preventivos obrigatórios, exames ocupacionais, cursos e treinamentos em diversas NRs como NR10, NR20, NR33, NR35, entre outras. E avaliações para emissão de laudos para comprovação de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Para isso e muito mais, procure a Cuidar e Proteger. Segurança, engenharia e medicina do trabalho. Em Guarapuava, na Benjamin Constant, 1975. Telefone 3035-3173. Adquira a sua motocicleta Yamaha na Savana Motos. Factor 125, Factor 150, Phaser 150 UBS, a pronta entrega. Isso mesmo, a pronta entrega. Compre à vista ou financie, mediante aprovação Banco Yamaha e saia de motocicleta na hora. Savana Motos, 3035-3202, próximo ao Chafariz. O esporte já foi motivo de orgulho dos guarapuavanos.
Equipes profissionais e amadoras de várias modalidades eram destaques no cenário estadual e nacional, tanto em jogos escolares como em competições para adultos. Hoje, os atletas que se destacam contam apenas com o seu próprio esforço. Modalidades como basquete sequer têm quadras para treinamento. A futura administração do Dr. Antenor sabe de onde vai sair os recursos para o esporte. Vote 13, Dr. Antenor, prefeito. Quem tem cultura, tem tudo. Todo produtor rural sabe o quanto uma boa parceria é importante. Já imaginou ter esse apoio quando os novos desafios chegarem? Um parceiro para plantar, para produzir e para crescer. No Banco do Brasil, você tem o apoio e a assessoria especializada para realizar os seus projetos e garantir o futuro do seu negócio. Pode contar com a gente sempre. Banco do Brasil, o seu maior parceiro no agronegócio. O futuro antecipou e juntos evoluímos. Somos digitais e tradicionais. Conectamos experiências, humanizamos relações, aproximamos oportunidades, abraçamos os resultados, facilitamos soluções financeiras e entregamos confiança. Vem junto, somos a Cressol. Cultura, eleições 2020. A gente informa e você decide. São 8 horas e 47 minutos e hoje, iniciando aqui a série de entrevistas com os candidatos a prefeito, o nosso primeiro entrevistado é o Jabur do Motocross, do Aliança por Guarapuava. Cleber. Tônico, nós começamos o bloco anterior falando de educação, vamos começar com saúde? Pode ser? Esse terceiro e último bloco. O senhor, no seu plano de governo, Jabur, apresenta um programa chamado Mutirão da Saúde. O senhor poderia detalhar esse plano para a gente, por gentileza? O que é o mutirão de saúde? Nós temos hoje muitas pessoas jogadas em cima de uma cama na sua residência, esperando por uma cirurgia, esperando por um exame com especialista, já sem esperança. Como seria esse mutirão? Em parceria com o governo do estado, nós vamos destinar parte dos recursos dessa secretaria para resolver esse problema, para que essas pessoas não morram à míngua como estão aí, sofrendo. Pessoa com câncer, pessoa com problema renal, pessoas com diversas doenças, esperando a cirurgia. Se tiver que vender um patrimônio do município para resolver esses problemas, injetar dinheiro, eu farei, eu vou juntar os vereadores, eu sei como unir os vereadores em favor do povo e nós vamos atender essas pessoas. Eu vou achar uma solução. Tanto que o atual, o ex-secretário de saúde, quando ele se colocou à disposição para sair de secretário de saúde, eu falei, se você quiser ser prefeito de Guarapuava, você tem que resolver esse problema. Eu falei para ele, não resolveu. Ao invés da saúde melhorar, piorou. Então, hoje, eu sei como agir. Eu quero melhorar muito o atendimento nos postos de saúde. Eu quero, como prefeito, ficar um dia dentro, ver quantas pessoas o médico atende, quantas ele consegue atender. Por que tem médico que atende aí 7, 8, 10 pessoas e não quer atender mais? Eu vou ficar o dia inteiro lá. Eu vou colocar os olheiros em cada posto de saúde. Mas aí é considerado, olheiro que você está falando, já teve problema nesse sentido, você sabe. E foram taxados de dedo duro. Mas vai ter os dedos duros. Vai ter os dedos duros do Jabur lá. Mas dedo duro para verificar para melhorar o atendimento. Coibir, às vezes, a reclamação da população, que isso também acontece, é uma prática comum. O que acontece hoje? Chega uma mãe com uma criancinha com dor ali, ela tem que ir direto preencher uma ficha. Os procedimentos são errados, nós vamos arrumar isso aí. Mas qual o procedimento específico da triagem? Tem 3 coisas que nós vamos fazer, que se chegar vai direto para o atendimento e o funcionário vai com a prancheta preencher a ficha de lá no atendimento. Criança com dor, pessoa machucada e pessoa com falta de ar. Porque um dia eu cheguei na UPA com falta de ar, parecia que eu estava embaixo d'água. Você está morrendo e está lá
o médico tomando café. Não tinha ninguém, só tinha eu e uma pessoa. Eu implorando para ser atendido e não atendi. Entendeu? Eu sei o que é uma pessoa chegar com falta de ar, com dor. Aí primeiro temos que preencher a ficha. Tá com dor, tá com falta de ar, vai direto pro atendimento. O olheiro já pega pela mão, já vamos, querida, vamos lá. Doutora, mesmo que ele esteja com outro dentro lá, espera um pouquinho aí. Desculpa, João, por interromper, mas esse olheiro que você se refere, que você pretende criar, o olheiro... É um funcionário, mas aquele que... pessoa qualificada? Naturalmente, um bom funcionário, uma enfermeira ali. Do próprio quadro? Do próprio quadro, porque tem bons funcionários. Mas, Jabor, tem um outro detalhe, veja bem, o senhor está falando... Ou vocês preferem que continue do jeito que está? O povo indo no posto de saúde, sofrendo, sendo mal atendido, não, a gente tá fila de madrugada. O senhor está falando de urgência e emergência, se do jeito deles não deu certo, vamos do jeito do Jabor, vai que dá. O povo precisa de carinho. Mas, candidato, o senhor está falando, quando o senhor fala desse atendimento prioritário, está falando de urgência e emergência. Então, vamos lá. O protocolo usado hoje nas UPAs não foi criado por alguém iluminado aqui de Guarapuava, não é uma exclusividade daqui, é um protocolo inclusive internacional, mas não porque, conhece exemplo, a realidade dos postos de saúde. Mas se entendeu? chega, a gente tem que então, reconhecer nós que podemos esse protocolo... melhorar esse protocolo. Nós, reunindo os vereadores, nós vamos criar uma lei específica para que a pessoa que chegou com falta de ar, com dor extrema, ou uma criança com dor, seja atendido mesmo que já tenha uma pessoa. De repente, uma pessoa... Tá lá com a pressão alta, nem é tão grave, já tá dentro lá. Mas chegou uma pessoa morrendo com falta de ar. Mas a pessoa, doutor, é uma emergência, por favor. Ele atende aquele que é mais grave e depois ele continua atendendo o outro. Mas o senhor está subestimando a capacidade dos médicos, dos enfermeiros profissionais, porque isso, convenhamos, não, já senhor, existe, você né? está dizendo. Já existe, eu quero alguém que venha ajudar os médicos e os enfermeiros a selecionar o que é mais urgente, para que o cidadão que precise do médico não fique ali sofrendo de dor com falta de ar. Pergunte para os moradores se eles não concordam comigo. O cidadão guarapuavano que foi na UPA, que foi no posto de saúde e sofreu e não foi bem atendido, ele vai me dar razão. Nós temos muitos bons funcionários na saúde, são os heróis, eles lutam sozinhos, mas precisa de direcionamento, precisa de alguém que ajude a selecionar o que é grave, porque quem xinga o atendente é aquele que está sentindo dor, com falta de ar e não foi atendido. A partir do momento que nós tivermos um funcionário com bom senso e vai saber o que é urgente, vai facilitar até a vida do médico. É isso que precisa. Precisa de um coração de pai, de mãe ali dentro para melhorar o atendimento. E eu sei como fazer e nós vamos fazer. Vai chegar um dia que o prefeito vai ficar lá do lado do médico, ali próximo, vendo quantas pessoas ele atendeu. Entendeu? É isso que precisa. Entendeu? Se eu for o prefeito, vai ter um dia que eu vou trabalhar um dia junto com o reciclador. Para mim sentir as dores, aquele que sai catar o lixo, para mim sentir as dores e ver quais são as necessidades dele. Agora, esses poderosos são orgulhosos. Para eles, é vinho de R$3.500 a garrafa, é carne de cordeiro. Viu? A população de Guarapuava está mantendo essas famílias de poderosos, comendo do bom e do melhor, e o povo está sofrendo. Eu sou o Jabur do motocross, o candidato a prefeito do 33, que vai mudar os destinos de Guarapuava. Jabor, vamos falar dos aplicativos. Desde 2018, vários aplicativos de transporte individual de passageiros começaram a atuar em Guarapuava. Cabe aos prefeitos regularizar esses serviços. O que você pensa sobre a regulação desses serviços? E você acredita que o poder público deve criar regras para esse serviço? É para isso que existe a Câmara de Vereadores. Nós temos 21 vereadores, nós vamos reunir os motoristas de aplicativo, vamos reunir todos os interessados e chegar a um denominador comum, fazer aquilo que é o melhor para a população. E o que seria o melhor para a população? Ouvir os interessados, ouvir os motoristas de aplicativo, ouvir os taxistas e achar uma solução que fique bom para todos. O prefeito, ele não pode ter uma opinião sólida e própria, ele tem que ouvir a população. Bom, candidato, queria falar um pouco de um outro tema importante de infraestrutura, que é a habitação.
apesar de um crescimento expressivo dos últimos anos, né, de construção civil aqui em Guarapuava, isso números, né, que demonstram, no privado principalmente, há ainda uma demanda reprimida por vaga, por casas de habitação popular principalmente. O que o senhor acha que é o papel primordial da prefeitura? Porque a gente sabe que a habitação depende também do governo do estado, federal. O que na prefeitura, caso o senhor seja eleito, vai ser assim, não vai faltar, vai ser o papel realizado pela prefeitura para viabilizar essas habitações populares? A atual administração gastou mal os recursos de Guarapuava e não fez casas com recurso próprio. As poucas casas que saíram foi investimento do governo federal e do governo do estado. Só a contrapartida do município junto ao governo do estado. Eu falo nas ruas, o Jabur prefeito, eu quero criar o maior projeto habitacional de baixa renda da história de Guarapuava. Esse dinheiro que o prefeito jogou no lixo, 25 milhões com propaganda, 7 milhões com coffee break, é o dinheiro que faltou para construir casa. Nós queremos desapropriar uma área grande, entendeu? E fazer em sistema de mutirão. Vamos baratear. Vamos fazer, se possível, casa de pré-moldada. Vamos dar o começo. O resto da população se vira. Porque tem muitas famílias que o esposo morreu, a mãe está com 4 crianças, pagando aluguel, está sofrendo. É para você que o Jabur é candidato. Eu sei como fazer. Se tiver que vender algum patrimônio do município para construir casa para a população, nós vamos fazer. Nós vamos fazer em sistema de mutirão. Nós vamos colocar as máquinas do município, nós vamos usar as pedras do município, o pedrisco do município, mas nós vamos criar um projeto habitacional de baixa renda. Esse prefeito Reizinho não sabe como fazer, eu sei como fazer. Eu quero regularizar essas áreas de invasão, que os moradores já estão ali há mais de 5, 10, 15, 30 anos. Nós vamos regularizar, vamos entregar as escrituras, porque é inadmissível que um município bilionário igual o Guarapuava tenha pessoas morando em cima de banhado, sem energia, criança comendo pão seco. E todas as vezes que um rico chega na Secretaria de Habitação, ele é bem atendido. Mas quando vai um pai de família pedindo um número predial para colocar água e luz na sua casa, é negado. O Jabur sabe como fazer e eu vou fazer. Bom, candidato, a gente está agora 8 horas e 58 minutos, a gente tem aí 2 minutinhos para encerrar. Vamos deixar esse espaço, assim como faremos com os demais, um espaço para considerações para o senhor com os nossos ouvintes. Meus amigos de Guarapuava, agradeço primeiramente a cultura, a meus amigos, e confie no Jabur. Você tem diversas opções para votar para prefeito em Guarapuava. Ou você vota no Jabur ou o PT vai ganhar. Porque tem candidato com 98 processos, devendo quase 30 milhões. Tem candidato que, se ele ganhar, vai ter que fazer mais uma prefeitura para colocar o resto dos coronéis que estão para fora. Só sobrou o Jabur. Eu sou o candidato que vai tentar fazer alguma coisa. Eu não sou ladrão, eu não vivo da coisa pública, entendeu? Eu faço aquilo que é certo. Confie no Jabur do motocross. Eu sei como fazer. Eu vou escolher um secretariado técnico e, se roubar, vai para cadeia. Eu vou chamar juiz, promotor, GAECO, Polícia Federal para dentro da prefeitura. Eu vou dar acesso. Eu não vivo de falcatrua. Se você quer realmente que Guarapuava mude, venha comigo. E eu peço a todos vocês que ore pelos 7 candidatos a prefeito, para que Deus escolha o que for melhor para o povo, não pela vaidade política. Muito obrigado. O Jabur é 33, a idade de Cristo. Nós agradecemos a entrevista do Jabur do Motocross, nosso primeiro entrevistado, né, Kleber? Nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. E lembrando que no dia da entrevista do candidato, logo mais às 11 horas, a partir das 11 horas da manhã, nós também estaremos entrevistando o candidato a vice. Hoje é a vez do Paulo Vier, candidato a vice-prefeito na chapa Aliança por Guarapuava, com o Jabur do Motocross. E amanhã e também na próxima semana a sequência das entrevistas. Exato, vou passar aqui rapidamente a sequência, agradecendo já o Jabur, obrigado pela... Que o meu vice, ele é engenheiro civil de Entre Rios, o Paulo Vier, meu vice. Ele fala essa entrevista. Tá. Obrigado. O Paulo Vier que fala então a partir das 11 e amanhã nós teremos o doutor Antenor. Na semana que vem, nesta ordem, a partir de terça-feira, Celso Góes, Janaína Naumann, Luzia Norider e
o candidato Vitor Hugo Burco. Sempre às 8 horas da manhã, nesse mesmo formato que foi a conversa aqui com o Jabor. E lembrando, né, Kleber Moleta, que dia 12, 3 dias antes da eleição, vai ter o debate que vai definir o prefeito de Guarapuava. Debate decisivo, exatamente. A gente, ao longo dessa semana ainda, né, nós teremos reunião definindo com os candidatos o formato. Daqui a pouco, a reunião. Exatamente. Hoje, né? Tem o jurídico aqui da Rádio Cultura, representado aí pelo Dr. Alexandre Dangui, e a equipe da Fundação Nossa Senhora de Belém, da Rádio Cultura, vão organizar esse debate, que vai ser, como você disse, um debate decisivo, oportunidade para o nosso ouvinte conhecer melhor as propostas. Será no dia 12. E a reunião que define o debate é hoje, né, cara? É logo mais às 10 horas. Eleições 2020. A gente informa e você decide. Pontualmente 9 horas, na verdade 9 horas 1 minuto. Encerramos por aqui o Assunto é Notícia. Vem aí na sequência o Padre Jean Patrick com o programa Tempo Novo. 10 da manhã tem o Culturado. Amanhã nós voltaremos com o Assunto é Notícia a partir das 7h30 da manhã. E às 8h vamos entrevistar o candidato Antenor Gomes de Lima do PT. Bom dia. Cultura FM 94,3. Aqui o que você ouve tem credibilidade.